Olá, graça e paz, tudo bem? Pastor Elton, mais uma vez, para juntos estudarmos a palavra de Deus, nossa escola discipuladora, né? Nossa EBD, Escola Discipuladora. Estamos já há algum tempo trabalhando sobre o tema Orando com Fé. Temos usado o material de missões nacionais, né? Material riquíssimo, tem nos ajudado aí a ter uma visão diferenciada sobre oração. Tem nos direcionado, esse estudo tem nos direcionado a um relacionamento com Deus, um relacionamento que é diferente de um relacionamento religioso, um relacionamento frio, um relacionamento sistemático, sistêmico, né? Não é sistemático, mas é sistêmico, é engessado, mas tem nos trazido ao entendimento de que um relacionamento com Deus é nada mais do que o nosso relacionamento com o nosso Pai, com aquele que nos criou, com aquele que nos salvou, com aquele que nos libertou, com alguém que quer e deseja muito estar em relacionamento conosco. Né? Esse é o desejo do coração de Deus, se relacionar com a gente. E nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele, e é isso que nós temos feito. Temos aprendido a nos relacionar com o Pai, temos aprendido a, em nossas orações, orar como Ele gostaria que estivéssemos orando, orar por aquilo que Ele está fazendo, entender que ao adentrarmos a presença dEle, precisamos reconhecer quem Ele é e a condição nossa como pecador e quem somos, né? Para que possamos, diante do Senhor, nos confessar, assumir quem realmente somos para Ele, porque não existe como você esconder quem você é de Deus. A palavra do Senhor nos ensina isso, né? Deus sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos e antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe. Então, não tem jeito da gente se relacionar com Deus de outra forma, né? Tentando enganá-lo, mas precisamos nos relacionar com Ele com corações contritos, verdadeiros, né? Com toda a simplicidade e humildade. Isso que Deus espera de nós. É um relacionamento de companheirismo, um relacionamento de alguém que precisa dele, sabe quem ele é e o que ele pode fazer. Né? Reconhece os seus atributos, reconhece quem ele é. Nós temos orado e falado a respeito de oração e durante os últimos dias nós estamos falando sobre oração de petição. Hoje eu quero te ajudar com essa questão da oração de petição. Né? Nas últimas semanas a gente aprendeu orar da forma que Deus gostaria que nós orássemos, mas também aprendemos que existem situações na nossa vida que impedem as nossas orações. E eu queria te ajudar hoje te dando uma ferramenta, né? Quando alguém está fazendo alguma viagem, acampando, né, viajando por um deserto, viajando por algum lugar, né, pelo mar, as pessoas costumam usar bússola, né? Hoje, na realidade, a gente é até um pouco mais moderno, a gente usa GPS. Né? Mas que ferramentas são essas? São ferramentas que nos direcionam a um lugar. O GPS funciona dessa forma, não é isso? Você está num lugar, vamos supor, na sua casa, e você quer ir a um outro lugar. Você vai digitar no GPS o endereço, número, rua, local, né? E o GPS vai traçar uma rota mais rápida para você chegar nesse lugar. Então, eu quero te dar um GPS nessa noite. Não é nenhuma bússola, é um GPS. Que você vai traçar o lugar aonde você quer chegar. Você está num determinado patamar, num nível de vida com Deus, de oração, de petição, e você quer chegar a algum lugar. E eu quero te dar a ferramenta para você chegar nesse lugar. Ela vai te dar a rota mais rápida para que as suas orações sejam atendidas. A rota mais rápida para que as suas orações sejam respondidas. Né? As suas orações de petição. Né?
Nós já passamos da metade do nosso estudo, né? Estamos caminhando aí para o final. E eu quero te dar nesse GPS, eu quero te dar princípios. A realidade é essa. São princípios dentro da palavra de Deus que vão te encaminhar para que você seja respondido em suas orações. Cada um desses princípios eu vou te dar um texto bíblico para que você possa ser direcionado pela palavra de Deus, né? Uma outra coisa, eu recomendo a você a pegar aí papel, caneta e anotar. É importante você ter isso como diretrizes, né? Como princípios de verdade estabelecidos para que você possa ter as suas orações respondidas. Vai te ajudar bastante, vai ser esclarecedor, vai ser poderoso para a sua vida. Eu creio que muitas das suas orações, das nossas orações, serão respondidas por meio desse direcionamento, desse GPS que a gente vai receber aqui nessa noite. Mas antes da gente começar, vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelos momentos que temos passado preciosos aqui, aprendendo da sua palavra toda semana. E depois ainda temos o privilégio de compartilhar do que a gente aprende aqui com os nossos irmãos dentro dos nossos PGMs. Quero pedir ao Senhor que a tua mão de poder esteja sobre cada ouvinte, cada irmão que tem acompanhado as nossas palavras durante essas semanas, durante as últimas semanas, os últimos meses. Senhor, mesmo que em isolamento, não desistimos de aprender da Tua palavra, não desistimos de aprender do Senhor, não desistimos de crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos a cada dia, Senhor Deus, cumprir o Teu propósito, que é nos parecermos com o Senhor, nos tornarmos a Tua imagem e semelhança. Queremos para isso usar essa ferramenta que o Senhor tem nos dado de oração. Na realidade, é a ferramenta de relacionamento contigo. Queremos estar tão próximos do Senhor que nos parecemos cada dia mais com o Senhor, em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas ações. Eu oro, Deus, agradecido pelo que o Senhor já está fazendo e pelo que o Senhor continuará a fazer em nossa vida, em nossa igreja, em nossa casa. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero abrir a nossa palavra de hoje com o texto de João capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim: E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13 e 14. Né? A Bíblia nos dá, na Bíblia, né, Deus nos dá várias diretrizes de como alcançarmos o coração dele por meio das nossas orações ou como alcançarmos as nossas petições por meio de nossas orações de petição, né? E hoje nós vamos estudar isso, a respeito disso. Eu quero te dar algumas diretrizes, algumas dicas que vão facilitar o seu caminho até onde você quer chegar na sua oração. Como num GPS, você está em um ponto e precisa desejar chegar a um outro nível. Para chegar a esse outro nível, você tem que passar por um caminho. E eu quero te dar o caminho assertivo, o caminho direcionado, o caminho certo. Ê, cachorrada! Latino logo agora. Mas vamos lá, quero te dar os princípios para isso. Você vai anotar como princípios, como caminhos, como passos, não importa, mas o importante é você seguir por ele, tá bom? Então vamos lá. Primeiro motivo, o primeiro princípio que eu quero te dar está em Efésios 6,18, que diz assim. Efésios 6,18 diz assim: orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. Não está falando para orar de vez em quando, né? Está falando para orar quando? Todo o tempo. Então, a primeira diretriz que eu quero que você anote aí é essa. Peça a Deus, a sua oração é de petição, né? Então, peça a Deus no Espírito. Isso significa que todo pedido deve proceder da mente do Espírito.
né? Deve proceder da mente do Espírito, e não de motivações egoístas ou de propósitos egocêntricos, né? A oração no Espírito está diretamente relacionado ao orar de acordo com a vontade do Pai. Então, não é para você orar com as suas motivações. Orar no Espírito não diz respeito a isso. Orar no Espírito diz respeito a orar dentro daquilo que Deus quer e daquilo que Deus direciona, né? 1 Coríntios 14:15 diz o quê? Orai com o Espírito, né? Segundo princípio que eu quero te dar nessa noite está em 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que temos pedido. Então, em segundo lugar, o segundo princípio que eu quero te dar para você pedir, direcionar as suas orações de petição, é pedir de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos correr dessa vontade. Não podemos manifestar diante do Senhor coisas de nosso coração ou coisas da nossa mente humana. Esse é um dos grandes segredos da oração. É você orar de acordo com o que Deus quer. Por isso que às vezes é até polêmico você falar, eu falo disso na igreja às vezes e falo com alguns irmãos, e isso acaba suscitando assim algumas discussões, porque eu falo assim, cara, você na sua oração nunca deve orar, seja feita a sua vontade. Terminar a sua oração dizendo, Deus, seja feita a sua vontade. Não existe isso. Porque quando você diz, quando alguém faz uma declaração dessa, Deus, seja feita a sua vontade, ele não está orando pedindo de acordo com a vontade de Deus. Não está. Porque na realidade ele não conhece a vontade de Deus. Então ele fala assim, seja feita a sua vontade. Mas qual é a vontade? Não sei. Então você precisa e eu preciso saber da vontade de Deus. Então quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, como diz o texto, né? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é tentando adivinhar, é sabendo a vontade, né? A nossa fraqueza na oração está em não sabermos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós. E segundo a vontade de Deus, Romanos 8, 26 e 27. Peça de acordo com a vontade de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, porque quando você não souber o que pedir, continue orando e buscando a direção direção de Deus, né, para o que você está pedindo. Então você precisa saber e entender a vontade de Deus para esse propósito, para aquilo que você está orando. Às vezes a gente está orando por coisas que Deus não quer. E você vai ficar orando, não vai dar nada. Porque às vezes você quer, Deus faça a sua vontade, mas você não conhece a vontade dele para aquilo. Terceiro lugar, peça com a sua mente, tá? 1 Coríntios 14, 15, na versão NVI diz assim, e também orarei com o entendimento. Também orarei com o entendimento. A sua mente ajuda você a formular os seus pedidos e torná-los precisos e específicos. Essa é uma razão para relacionar os pedidos de oração em um caderno, para que você possa não se perder, para que você não possa não deixar a sua mente se ir, né? Sair do caminho que você está, né? Uma lista de pedidos de oração impede que sua mente se disperse. A palavra era essa que eu queria usar. Quando você ora e o capacita, a sua mente disperse
enquanto você ora. E isso o capacita a orar especificamente e com perseverança até que a resposta venha. Então, anotar as suas orações em um papel, né, em um livro, um caderno de oração, isso ajuda faça com que isso te ajuda a não permitir a sua mente dispersar. E isso vai te ajudar também a ser persistente naquilo que você está orando e objetivo. Estou orando por isto. Né? Alguns dias atrás eu falei a respeito dessa questão do caderno de oração e você ter dias específicos dentro da sua semana para fazer várias coisas. Por exemplo, na segunda-feira eu vou orar pela minha família, pela conversão da minha família. Na terça-feira eu vou orar pelas autoridades constituídas na igreja, né, no meu estado, no meu município e por aí vai. Tem também aquelas orações que você faz diariamente, né? Senhor, livra-nos do mal, agradeço pela vida, né? Tem aquelas orações que é aqueles momentos que você faz de forma coletiva com os irmãos na igreja e tudo mais. Então, se você for anotando isso, isso vai te facilitar a você não dispersar e a você ter uma eficácia maior. Quarto lugar. Esse parece evidente, mas tem que acontecer. Peça em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim em João 14,14. Diz assim, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus declara isso. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quando usamos o nome de Jesus, você afirma representá-lo e agir como ele. Ter os seus desejos, as suas qualidades, a sua gratidão, a sua petição. Quando você se prepara para fazer um pedido, primeiro pergunte a si mesmo o seguinte: o que Jesus iria querer nessa situação? Deixe que os desejos dele, Jesus, se tornem os seus desejos. Orar no nome de Jesus também orar no nome de Jesus também tem a ver com orar de acordo com a sua vontade. Quinto lugar, João 15,7 diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Então, quando você for fazer a sua oração de petição, passe pelo caminho de permanecer em Cristo, tá? Peça, faça os seus pedidos enquanto você permanece em Cristo. A oração é tanto um meio quanto um resultado de permanecermos em Cristo. Na nossa última lição, né, nós estudamos muito a respeito disso, né? Permanecer em Cristo. João 15. Para permanecer nele, você continua em constante comunhão com ele. Ora, orar sem cessar e aceitar obedientemente a sua vontade, a sua palavra, a sua vida, assim como o galho permanece na videira, o cristão permanece em Cristo. Passe tempo com ele. Passe tempo com ele, permaneça, né? Sexto, a palavra do Senhor diz assim, Marcos 11, 22 e 24. Respondeu Jesus, tende fé em Deus, porque isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Peça com fé. Pedir com fé significa pedir sem ter dúvida no coração, né? Creia que as coisas que você pede acontecerão. Reflita o caráter de Deus sendo sempre o mesmo. Deus é sempre o mesmo. Reflita nisso. Reconheça a autoridade, o poder de Deus para responder do jeito que ele decidir. É do jeito dele. Mas eu preciso crer que ele responde. Eu preciso acreditar nisso, né?
Você precisa ter confiança no cuidado de Deus e nos propósitos dele para a sua vida. Finalmente você pode reivindicar uma promessa bíblica dada por Deus e ficar na expectativa da resposta dele para a sua vida. Então, em sexto lugar, peça com fé. Aleluia. Sétimo lugar, peça com humildade, tá? Orar com humildade, orando com humildade, você reconhece sua necessidade de Deus. A humildade se submete a Deus, ao passo que o orgulho, a arrogância e a independência impede uma atitude de humildade. O segredo da humildade é entender quem Deus é. O orgulho sempre indica que você falhou em perceber sua grandeza. Vá até Deus, reconhecendo a grandeza dele e a sua necessidade. 2 Crônicas 7,14, que diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, oração precisa ser feita, as nossas petições precisam ser feitas com humildade. E humildade é saber quem Deus é, reconhecer quem Ele é, quem eu sou. Isso me ajuda a me manter no meu lugar e colocar Deus no lugar que pertence somente a Ele, né? E a humildade faz com que nós nos submetamos a Deus, né? Oitavo lugar, peça com sinceridade. Aleluia, sinceridade. Quando você ora com sinceridade, a sua fé o leva a fazer orações genuínas e de forma profunda. Quando você é sincero, suas orações se tornam genuínas e profundas, né? Você ora com tanta seriedade que a sua oração é ardente e fervorosa. Ardente e fervorosa e não falsa e artificial. E a gente tem falado tanto sobre essa questão da oração não ser artificial, não ser mecânica, não ser religiosa. E a sinceridade faz com que a gente seja espontâneo diante de Deus. Porque não tem nada para esconder. Você precisa ser sincero com o Senhor, né? Tiago 5,16 diz assim: a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Nono lugar, peça com perseverança. Não podia faltar, né? Perseverança. Já dizia a Dolly lá no desenho Procurando Nemo: continue a nadar, continue a nadar. Persevere até a resposta acontecer. Persevere, continue a nadar. Perseverança significa persistência. É orar sem desistir. Deus espera que você persevere em oração para que você tenha certeza do que Ele quer e do que você quer. Escute isso, vou repetir. Orar é orar sem desistir. Deus espera que você persevere em oração para que você tenha certeza do que Ele quer e do que você quer. Ele quer treiná-lo para não olhar para as circunstâncias desanimadoras, mas se concentrar nele. Deus quer te treinar para você se concentrar nele. Ele também quer que você demonstre e construa a sinceridade em você e demonstre que tem uma fé verdadeira, né? Efésios 6,18. Perseverança, né? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Jesus também ensina a respeito da perseverança da oração, né? Quando ele fala da viúva e do juiz iníquo, né?
que o juiz só respondeu àquela mulher, não por conta do que ele era bom, mas por conta da perseverança, da insistência. E em último lugar, mas não menos importante, é você estar atento a isso. Quando você for pedir, quando você for orar, use a palavra de Deus. É a melhor ferramenta que você tem. Porque na palavra de Deus tem tudo o que Deus quer que você saiba a respeito dele. E tudo o que Deus quer que você saiba a respeito de você mesmo. Então, cite a palavra de Deus para ele. Assim você apresenta os próprios pensamentos de Deus para ele. E aí você não vai estar afrontando a Deus. Ah, você tem que responder porque olha aqui, não é isso. Você vai estar dizendo para Deus que você conhece ele, que você conhece a sua vontade, de que você está caminhando dentro disso. Então, orar de acordo com a vontade de Deus é quando você ora de acordo com o que Ele quer, com os propósitos dele. E você precisa conhecer isso. E onde você vai conhecer os propósitos de Deus, irmão? Hein, minha irmã? É na palavra. Então, cite a palavra de Deus. Mas com sabedoria. Não tire texto fora de contexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, glória a Deus. Mas olha o que o Paulo declara antes. Sei ter pouco, sei ter muito, sei ter abastância, né? Passar dificuldade, em todas essas coisas, sou mais que vencedor em Cristo. Então, posso viver tudo isso? Posso ser mais que vencedor em tudo isso? Em Cristo? Sim. Mas não é só num momento bom, nos altos e baixos, nas porventuras, desventuras da vida, como diz. Então é entender a vontade de Deus, não tira o texto do contexto. Ore, peça com a palavra, use a palavra, traga a presença do Senhor, o que Ele declarou a teu respeito, o que Ele declarou a respeito dele, da sua igreja, da sua cidade, da sua família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe os nossos pequenos grupos. Amo a minha igreja, amo vocês e tudo que ela faz. Deus abençoe. Até a próxima semana, querendo o Senhor. Graça e paz.